Santo Agostinho fala que Deus deu o livre-arbítrio para os homens, mas ele foi esperto porque ele também deixou um buraco, né, no coração dos homens, exatamente no formato de Deus. Né? Isso. Que as ideologias modernas não preenchem sentido, elas percebem que alguma coisa falta. Né? Agora, elas não sabem, pela má formação, porque elas não conhecem a história da igreja. Aliás, recomendo a todo mundo, quem não estudou isso ainda, tem a coleção de história da igreja de Daniel Hops, ROPS. Ela é muito boa. Já indicando alguns livros. Saiu agora o Centro Dom Bosco, edições geral, de qualquer tipo de edição que eu já vi na vida, da história humana. Assim, é um treco assim, bizarramente bom. É a melhor edição que eu já vi de qualquer coisa. Tem a Catena Áurea, tá lindo, tá extremamente bem editado. Tem a Fé Explicada do Léo 13, é muito bom. Tem vários livros interessantes sobre isso, mas enfim. Agora, quando você olha, as pessoas elas não sabem, porque elas foram mal formadas em termos de história da igreja, elas não sabem que esse vazio poderia ser preenchido por Deus, muitas delas. Elas não fazem a menor ideia, elas nunca pararam para pensar nessa perspectiva e tal. E, no entanto, elas têm essa sede que está na alma delas, porque Deus imprimiu na alma delas esse desejo. Então, aqui a arte é a arte de tirar as máscaras, de tirar o mundo das aparências, de tirá-las da caverna, para usar a metáfora platônica aqui, elas estão olhando esse mundo das aparências, esse mundo de sombras. E, basicamente, o que eu faço é que eu jogo uma perspectiva para ela entender que tem algo lá fora. Veja que não é que elas mudam imediatamente. Várias pessoas, eu só jogo a bomba e vou embora, sabe? Eu jogo eu vou colocando dicas, pistas, trechos, solta um livro, solta um negócio e tal. Só que como não tem resposta para as perguntas delas, depois que ela vê uma coisa dessa, ela não desvê. Então eu sempre brinco que eu faço essa pedagogia do depois que viu, não desvê. Por exemplo, o Milagre de Fátima. O Milagre de Fátima foi testemunhado pelos jornais comunistas e ateus da época. Depois que viu... O Milagre de Fátima, todo mundo falava que não ia acontecer, eles detonavam. Exatamente no horário em que aquelas meninas tão pequenas, tão simples, falaram, o sol começou a dançar. E veja, as pessoas viram, não tem muito o que fazer depois que elas viram. Elas podem querer negar, mas elas viram. Para piorar, aquilo casa exatamente com uma profecia que fala exatamente da sequência do que está acontecendo no Ocidente, que é a Segunda Guerra Mundial, os erros da Rússia espalhados pelo mundo. E depois a crise da igreja e a crise da sociedade como um todo, que são os 3 segredos de Fátima. E a partir do momento que as meninas falam isso e que você enxerga aquilo, a realidade se mostrou. Então essa pedagogia, eu me esforço muito para tentar fazer a pedagogia do mostrar a realidade. O próprio Cristo tem isso, né? Quando, por exemplo, os fariseus questionam ele e tal, o Cristo mostra, ele fala, olha, vocês estão vendo aqui, não é uma questão elas querem fazer valer a sua vontade, a sua vaidade. E aí elas se fecham para a verdade. E a busca da verdade ela sempre tem que ser humilde, ela é uma dialética humilde, ela pressupõe humildade. E dado que ela pressupõe humildade, eu gosto muito da linha de mostrar. Então, olha, agora a pessoa sabe que existiu esse milagre de Fátima. Agora ela sabe que um X número de pessoas testemunharam aquilo. E agora ela sabe que tem essas profecias e que aquilo diz respeito à fé. Inclusive diz respeito ao Brasil, porque fala que o dogma da fé será preservado em Portugal. O que eu certamente diria que inclui o Brasil. Então, a partir do momento que ela sabe isso, ela pode ignorar aquela realidade, sem dúvida. Ela pode olhar para aquilo como pessoas viram o Cristo. Curando os paralíticos e foram embora. Falaram, olha, vamos embora, finge que nada aconteceu. No entanto, elas agora sabem que ali tem alguma coisa. Do mesmo modo, eu acabei de falar o curso, os volumes de História da Igreja de Daniel Hobbes. A pessoa pode continuar ignorando sobre a história da igreja. Ela pode falar, não, a história da igreja não é um tema relevante, não importa e tal. Ou agora ela pode pegar e ler os livros do Daniel Hobbes. Mesmo lendo, ela poderia largar. Mas repare, se ela pegar e ler, ela vai começar a descobrir milhões de coisas que ela não imaginava. Ela vai começar a descobrir que Constantino não fundou a igreja católica, como falsamente ela ouviu. Ela vai começar a ver que essa história da igreja perseguia a ciência, entre aspas. Que isso,
isso é basicamente balela, que na verdade a maior parte dos cientistas da história eram cristãos ou católicos, que a igreja promoveu a ciência, ela vai começar a descobrir que uma série de mitos que ela tinha sobre a igreja primitiva não são reais. Ela vai começar a descobrir um monte de coisa. E quando ela começa a descobrir tudo isso, ela começa a sair da Matrix, ela começa a sair da caverna, ela começa a sair dessa bolha de falsidade. Sair dessa bolha de falsidade não é a mesma coisa que converter a pessoa, porque a fé é um dom e Deus traz esse dom para a pessoa. Então eu não tenho como converter ninguém. Tem gente que fala, você converte várias pessoas. Eu não converto ninguém, no sentido de que Deus converte. Todas as pessoas que converteram foi Deus que converteu. No entanto, o que eu tento fazer com as pessoas é falar, existe um mundo fora da caverna. E ela entender que existe esse mundo fora da caverna facilita demais a melhora da vida dela pessoal e da abertura dela para a fé. Então, é como se fosse tirar um véu de ignorância, muito mais do que tentar imprimir uma verdade, é lembrar a pessoa, para fazer referência ao Menon, que é o teu diálogo, Sim. é lembrar a pessoa de coisas que já tem nela, que o Santo Agostinho fala que no ato da criação tem a presença ontológica de Deus. Por isso que existe uma reminiscência agostiniana, que é lembrar da presença ontológica de Deus, que é o fundamento da verdade. Ou seja, Deus já está presente naquela pessoa desde a criação dela. E Ele está lá. Então, o que eu tento fazer é lembrar a pessoa dessa presença. Entendi. A maior barreira para ela lembrar dessa presença são as várias falsas narrativas da mentira. Porque o demônio é o pai da mentira. Então, o que o demônio faz? Ele vai criando confusões infinitas. Ele vai criando complexidade, ele vai jogando uma série de teias na cabeça das pessoas. Assim, é um véu de ignorância, né? De escuro e tal. E aí você tem meio que exorcizar isso, né? Eu entendo que toda educação moderna, ela mais do que um debate é um exorcismo, né? Porque você tem que tirar uns demônios das pessoas e eles estão todos em volta. É igual aquela cena do Senhor dos Anéis que tem o Théoden e tem o Gandalf. E o Gandalf basicamente exorciza o Théoden. Ele chega, bate o cajado e afasta os demônios, né? Eu brincava que na faculdade a única ação que precisava na minha faculdade era um exorcismo. Todas as outras eram desnecessárias. Então, às vezes eu acho quase street sense, tá? Às vezes é metafórico, às vezes é street sense. E em que sentido é metafórico, né? Porque também essas más opiniões não vêm do demônio em certa medida, né? Quer dizer, todo erro vem do demônio. Então, uma coisa que eu tento fazer, no final das contas, é quebrar esse véu de ignorância para que as pessoas possam enxergar mais claramente, né?